Bom, então, eu estava agradecendo a Sandra pelo convite, porque só passou gente muito capacitada, eu acho que são os maiores nomes da alergia alimentar no Brasil. E eu não sei se vocês conseguiram escutar quando a Sandra falou que essa oportunidade é para as pessoas saberem que a gente aqui no Norte, a gente também se capacita, a gente estuda, né? Eu conheci a Sandra ainda nos grupos de alergia, né? Eu tenho um filho que teve alergia, mas hoje ele já tem 8 anos e não tem mais. E assim, eu queria muito agradecer a Sandra pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? E aí a Sandra pediu para eu falar um pouquinho por que eu escolhi a nutrição, né? Isso aconteceu há bastante tempo. Eu sei que hoje tem muitas mães que acabam fazendo nutrição, né? Com o objetivo de entra nesse mundo, fica muito meio sem saber para onde correr. Antigamente a gente tinha muita carência de profissional especializado nessa área e muitas mães, acho que ainda hoje, né, fazem como se isso fosse uma motivação para elas se especializarem, né, no assunto e aí cursam a nutrição. Mas na época que eu fiz, tem bastante tempo, tem muito tempo. E na época eu tinha 18 anos, eu não sabia muito o que queria, né? Mas me apaixonei. E no mundo da alergia, eu comecei antes de ter o meu filho alérgico, né? Eu sou nutricionista da área hospitalar, sou nutricionista de 2 hospitais do SUS, com muito orgulho. E eu comecei fazendo ambulatório de uma gastropediatra há, sei lá, pelo menos uns 10 anos atrás, quando a gente não sabia muita coisa sobre alergia. Vocês estão me ouvindo bem, né? Quando a gente não sabia muita coisa sobre alergia. E aí, nesse ambulatório de gastropediatria, ela começou a receber crianças com alergia alimentar. Então, as informações eram muito escassas, a gente estudava junto, estudávamos juntas, né, para se informar cada vez mais a respeito disso. E em 2011, o meu filho nasceu, né, assim, então eu já estudava sobre alergia, eu já sabia sobre algumas coisas, muita coisa a gente não sabia sobre alergia naquela época, eu falo mesmo, assim, sobre publicações científicas, livros, era tudo muito raso ainda. E aí, em 2011, né, no final de 2011, o meu filho nasceu, e ele era um bebê muito irritado, chorava muito, né? Até que apareceram, com menos de um mês, começou a aparecer sangue nas fezes, né? E aí eu recorri à minha amiga gastropediatra, né? A gente já tinha experiência juntas. A primeira vez que apareceu sangue nas fezes dele, eu não quis acreditar, né? Sabe aquela coisa, não, eu vou ignorar e vou esperar a próxima para ver se é isso mesmo, né? E aí, no mesmo dia, pela segunda vez aconteceu, eu liguei para ela, e aí eu comecei a falar das características, né? Era um bebê muito irritado, que quando estava fora do peito, ou ele estava dormindo, ou ele estava chorando, tinha um sono agitado, então tinha características, né, de refluxo gastroesofágico oculto ainda, né? Ele não colocava nada para fora ainda. Mas foi assim que eu mergulhei de cabeça, digamos assim, né? Assim, muitas coisas, muitos detalhes a gente parece que só passa a dar valor, não é nem acreditar, mas assim, a valorizar, né, os detalhes quando a gente passa por isso, né? Então, o Lucas foi a minha experiência pessoal, né, com alergia a leite e a soja, né? No meio do caminho a gente acaba se aperreando, se desesperando e tirando outras coisas desnecessariamente, né? A gente vai falar sobre isso mais na frente. E eu sei que, né, muitas mães acabam se especializando no assunto, fazendo nutrição e enveredando por esse caminho, né? E hoje tem muitas pessoas com esse apelo, né, de que eu fui mãe, de alérgico, fazendo esse tipo de atendimento, o que eu não condeno, mas eu só queria dizer para as pessoas que experiência pessoal a gente não pode extrapolar para toda a população, né? Então, o profissional que vai cuidar de você, que vai cuidar do seu filho, para as mães que estão assistindo aqui, tem que ser alguém atualizado, alinhado com as diretrizes, né, nacionais, né? Existe o consenso
Brasileiro de Alergia Alimentar, que foi elaborado pela pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, né, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, e ali tem as diretrizes que os profissionais devem seguir, né? Então, essa coisa de, deu certo comigo, então eu vou fazer com as outras pessoas, tá? Só para deixar isso bem claro para vocês, experiência pessoal não é evidência científica e a gente deve procurar profissionais sérios, que se atualizam, que conhecem as diretrizes, para evitar principalmente essas restrições desnecessárias, né? Dentro da nutrição, a gente... Uma das questões que a gente se preocupa muito em relação à alergia alimentar é justamente isso, fazer as substituições adequadas para evitar as carências alimentares, né? Então, não adianta só a pessoa chegar no consultório e dizer que tem alergia e eu, como profissional, dizer, então isso. Excluir o leite, então tira o leite da tua vida, o ovo da tua vida, né? A gente sabe que tem uma infinidade de outros alimentos que têm que ser utilizados, né? Utilizados para alimentar a criança, mas, por exemplo, peixe tem nutrientes importantes, o ovo tem nutrientes importantes, que se a gente não substituir adequadamente, a gente pode causar deficiências que podem repercutir, né, na vida da criança futuramente. Por exemplo, a deficiência de cálcio, as sociedades recomendam, por exemplo, a reposição, né, a suplementação de cálcio quando essa criança não consome, não pode consumir alimentos que tenham cálcio, né, como o leite, por exemplo, e isso não pode ser substituído, isso não pode ser reposto de outra forma, né? É claro que o nutricionista vai fazer isso, ele vai verificar como é que está a dieta da criança, quais são os alimentos que estão sendo consumidos e ver a necessidade de fazer a suplementação ou não. Porque, às vezes, quando a gente sabe que muitas crianças, às vezes, infelizmente, já chegam desmamadas, né? E não tem condição, às vezes, muitas vezes, na verdade, de comprar as fórmulas infantis que substituem as fórmulas infantis tradicionais, né, para alergia alimentar. E, às vezes, chegam utilizando as bebidas vegetais, né, em substituição ao leite materno ou às fórmulas infantis. E esse tipo de alimento não tem nenhuma similaridade em relação, provavelmente a aparência, mas nenhuma similaridade com o valor nutricional que tem a fórmula infantil. E o leite materno, obviamente, né? Então, esse tipo de substituição, né, feito de forma caseira ou industrializada, não é adequado para bebês que estão em fase de lactação, né? Nessa primeira infância, onde o leite materno é extremamente vital para o crescimento e desenvolvimento da criança, tá? Então, essas questões no consultório é que a gente observa, né, dentre outras que a gente vai, obviamente, mais na frente, que é papel do nutricionista, né? Evitar essas restrições, né? Então, essa parceria com o médico é extremamente importante, porque é o médico que faz o diagnóstico de alimentar. Então, ele vai se valer da história clínica, que a mãe vai contar. Então, essa história, quanto mais clara ela tiver, melhor, né? Às vezes, as histórias muito confusas, porque a criança tem uma série de reações, come alimentos que não são típicos das reações alérgicas e apresentam alguma coisa. Então, tentar estabelecer e montar essa história direitinho com o médico para ele fazer o diagnóstico adequado é extremamente importante, porque geralmente as mães vêm para a gente com o diagnóstico médico e com os alimentos que devem ser excluídos da alimentação, né? Então, não cabe ao nutricionista aumentar essas restrições, de jeito nenhum. O que a gente precisa é, dentro daquelas restrições, né, que o médico que fez o diagnóstico identificou, a gente pega essa informação e transforma em algo positivo
né, para a criança. Eu acho que se a gente identifica algo no meio do caminho que pode ter alguma suspeita, esse link, né, essa troca de informação com o médico é extremamente importante, até para a gente falar a mesma língua, para não gerar mais confusão para o paciente, porque a mãe já chega com a cabeça muito confusa, e aí ela fica, se o médico fala uma coisa, o nutricionista fala outra, e aí quem é que eu vou acreditar? Né? Assim, quando tem essa parceria trabalhando junto, é muito melhor. E se você como nutricionista, receber um paciente encaminhado de um médico que você não conhece, pega o telefone dele, liga, né, conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito melhor. Liana, eu concordo plenamente com você. E olha que interessante, a gente vive um momento na história em que quando você me mandou uma foto que você eu até queria mostrar para o pessoal, eu salvei ela para mostrar. Deixa eu até mostrar para o pessoal ver, que é interessantíssima. Eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu pegar aqui. Esse é aqui, Boa Vista. Olha que bacana, gente. Vocês estão vendo? É a foto que ela mandou hoje de tarde para mim. Ela está no hospital, né? Dá para ver, né, o crachazinho dela. Não sei se é o crachá ou bordado, Liana, M. Oi? É o bordado. É o bordado, né? Nutricionista. Ela está devidamente equipada, parabéns, né? E é tão legal ver, porque às vezes tem muita. Eu falo assim que a gente cresce com preconceito, sabe? De achar que, de repente, lá no norte o pessoal não está tão preparado. E, na verdade, quando a gente vê isso, né? Eu vou falar para você que tem lugar aqui em São Paulo que o pessoal não está fazendo adequadamente, tá ali. Então, parabéns. Mas voltando, né, para esse momento que a gente está vivendo, eu sempre vi, e eu já escutei muito, por exemplo, de enfermeiras falando do desdém que alguns médicos fazem para com a profissão da enfermagem. Mas aí eu ouvi já a mesma fala de técnicos e auxiliares de enfermagem com relação ao enfermeiro. E aí fica essa coisa que aí a mulher que limpa o chão lá do hospital fala, mas o auxiliar de enfermagem pisa em mim. A gente vive hoje num momento em que todos eles, sem exceção, têm um valor tremendo. Por quê? Porque a gente está lutando com esse inimigo invisível, que se a senhora que limpa o chão do quarto lá do hospital, ela não limpar corretamente o chão, a maca, né? Se auxiliar não ajudar corretamente, se o técnico, se o enfermeiro, se o médico, se todo mundo não trabalhar junto, não vai dar certo. E na alergia é a mesma coisa. Se médicos conseguissem, né? E eu falo assim, graças a Deus, a maioria dos alergistas que eu conheço, e dos pediatras, eles olham com muito carinho para os nutricionistas. E eu vejo o mesmo dos nutricionistas para com os médicos, né? Mas o nutricionista, ele estuda para conseguir preparar, com base no diagnóstico do médico, a dieta correta por exemplo, para criança com alergia alimentar. E nem sempre o médico ele tem talvez um curso de nutrologia muito curtinho, sei lá, às vezes é um semestre, é muito curto, assim como na alergia, né? E aí, por isso existem as especializações, aí você se especializa em algum tema. Mas vocês, nutricionistas, passam 4 anos estudando nutrição. É claro que dentro da nutrição também tem um monte de temas e você pode se especializar como você fez em alergia, né? Mas quando os profissionais conseguem olhar o valor do outro e trabalhar de mãos dadas, o resultado é muito maravilhoso. Isso também acontece lá no HC em São Paulo. A gente estava conversando com a doutora Ariana outro dia, e no HC eles têm um trabalho multidisciplinar fantástico, né? Com nutricionistas, enfermeiros, médicos, é, psicólogo, assistente social e todo mundo trabalhando em prol de uma criança alérgica, né? Então, parabéns pela sua fala. E, na verdade, eu também comentei isso porque a Vivi falou sobre isso, né? A importância de ter esse olhar multidisciplinar, né? Para evitar que hajam carências desnecessárias, né? E aí, no caso dos nutricionistas, eles conseguem dar um direcionamento
correto para a substituição. Né? Então, só aproveitando essa colaboração da Vivi, que é uma amiga muito, muito, muito especial. A gente tem também, olha que interessante, Daniela Gonçalves, que é nutricionista, e ela colocou no município que trabalho tem algumas crianças com alergia. Prazer em conhecê-la, Daniela, bem-vinda, viu? Espero que essa live ela possa cooperar também com o teu conhecimento. Mas vamos lá. Vamos então passar para algumas perguntas. Algumas até você já respondeu, né, Liz? Você pode, de repente, trabalhar um pouquinho mais. 8 anos atrás, quando você descobriu que, apesar de que você acha desnecessário trabalhar tanto em cima desse tema, então vou juntar as duas perguntas, tá? 8 anos atrás, quando você descobriu a alergia do Lucas, é Lucas, né, o seu filhinho? Isso, é o Lucas. Depois eu sei que ele vai dar uma passadinha aqui, né? Você comentou sobre a dificuldade de encontrar produtos, né? E durante esse tempo de 8 anos para cá, você conseguiu acompanhar também o movimento muito bacana das meninas, né, do Põe no Rótulo. Na verdade, eu sempre falo, foi liderado por um grupo, né, pequeno, e dentro desse grupo a gente tem a Cecília Cury, e a Fernanda Hack, que são duas pessoas maravilhosas, né? Na semana passada a gente falou com elas, está gravado para quem quiser assistir, está no YouTube da SOS Alergia também. E milhares de pessoas foram na onda do movimento, realmente se tornou um movimento, né? E aí você também fala quando a gente foi definir, né, a pauta, uma das coisas que você colocou foi a dificuldade de encontrar as informações corretas nos rótulos, né, até esse momento de conquista. Fala um pouquinho desse teu olhar para esses 8 anos, da dificuldade de encontrar produtos e também de conseguir as informações corretas. Eu acho que Parece que minha imagem travou. Vocês me ouvem? Oi? Sim, seu áudio está saindo. Mas eu acho que minha imagem está travada, né? A imagem está travada, Liana. O que é que eu faço? E agora? A gente está conseguindo te ouvir. Deixa eu ver lá no. Olha, as meninas estão te ouvindo. Você quer fazer que nem aquela hora que a gente estava testando, sair e voltar ali? Fácil. Então tá bom. Enquanto isso, eu só vou fazer um comentário. Gente, mais uma vez eu peço desculpa pelos atropelos, mas eu vou falar para vocês que eu nem me sinto mal e culpada, tá? Estamos nesse processo de aprendizado, todo mundo junto, né? E eu sei que no Brasil inteiro, na verdade no mundo inteiro, às vezes a gente assiste live de pessoas famosas que caíram não sei quantas vezes, né, na mesma live. Então, assim, acho que é um processo de aprendizagem para a gente com relação à tecnologia, mas também de adequação, porque a tecnologia, ela com certeza vai melhorar a partir dos problemas que vão surgindo. Li? Voltei. Ótimo. Pode falar. Tá. Então, deixa eu apresentar o Lucas para vocês. Olha como ele tá lindo. Fala oi, cara. Uau! Esse é o Lucas. Você tem orgulho da tua mãe, Lucas? Tenho. É? Vai conversar envergonhado. Então, tá bom. Faz isso, tá? Vocês me ouvem? Tá. Então, há 8 anos atrás, quando o Lucas nasceu, quase 9, né? Que ele nasceu em dezembro, existia essa dificuldade muito grande de encontrar produtos, né? E os produtos que tinham disponíveis nos supermercados, eu, como nutricionista, até já passava isso para os pacientes, né? Quando eu atendia. Porque naquela época, né? Então, quando eu atendia naquela época, a gente dava uma lista com termos que remetiam aos alérgenos, né? Então, caseína, caseinato, porque a gente não tinha informações confiáveis nos rótulos, né? E aí, naquela época, já tinha alguns produtos que traziam contém traços de leite, contém traços de ovo, mas era bem difícil.
Então, era muito complicado, assim, ir às compras, olhar rótulos, era muito complicado. Inclusive, só vou contar aqui uma história, que uma vez fui preparar um jantar, nem lembro o que era, mas eu abri uma lata de atum, preparei tudo. Depois que eu preparei tudo, que eu peguei a lata de atum, antes de comer, eu fui olhar. E lá dizia que podia ter que tinha traço de leite, né? Então, você imagina... nossa, eu fiquei assim, arrasado. Já tinha preparado tudo, já estava pronta para comer. Tinha traço de leite, né? Então, coisas assim que você nem imagina, né? E a gente tinha pouquíssima informação sobre isso. Não era obrigatório, então, assim, para minha sorte, dizia que tinha traço de leite, né? Se eu tivesse comido, poderia ter acontecido alguma coisa ou não, porque era traço. Mas era bem loteria mesmo, né? Quando a gente tinha suspeita de alguma coisa, tinha que ligar, né, para o SAC, né, para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, para tentar conversar. Às vezes, até as pessoas que atendiam a gente não tinham nenhum conhecimento. Então, às vezes, a gente até julgava que não era um alimento seguro pelo despreparo da pessoa de responder aquilo que a gente estava pesquisando. Né? Então, era uma gama muito restrita de alimentos que a gente tinha segurança para comer. Eu acho que hoje, com as informações, melhorou bastante coisa, né? Mas naquela época não tinha SOS Alergia em Boa Vista, né? A gente não tinha muita coisa naquela época e praticamente tudo que eu fazia era o que eu preparava, né? Quando o Lucas nasceu, assim, para completar, o Lucas nasceu ainda no meio de um mestrado. Então, foi bem complicado, né? Conciliar tudo, graças a Deus que deu certo, né? Mas, assim, era uma época em que eu preparava todas as minhas refeições, porque eu não conseguia comer fora de casa, era muito complicado, né? Então, quando começou todo esse movimento, né, do Põe no Rótulo, o Lucas já não tinha mais alergia, mas eu continuei sempre, né, acompanhando os grupos até hoje, porque naquela época eu acho que eu consegui também, né, ajudar bastante gente, né? Atravessar essa fase pode ser desafiador e você pode conseguir passar por isso de uma forma tranquila ou não, né? Então vai depender de muitos fatores. Um deles é a questão da rede de apoio que você tem, eu acho, né? Então, eu encontrei nesses grupos, assim, muita força. É óbvio que tinha grupos onde a gente encontrava muito julgamento, muitas coisas complicadas, mas em alguns grupos que eu tive a oportunidade de conhecer, Vivi Correia, a Sandra, Cecília Cury, a Vanderly, a Juliana Valente, muita gente bacana que nossa, foi assim... Foi muito, digamos, eu acho que eu estava descobrindo o Facebook na época, né, em 2012, e foi algo, assim, muito importante para mim, que eu acho que eu consegui transformar isso, né, essa dor, esse sofrimento, porque no começo, quando a gente descobre, mesmo conhecendo, é isso mesmo, né, por que comigo, oh meu Deus, né, e transformar isso em algo positivo, né, ajudar outras pessoas, conhecer mais sobre isso, para conseguir passar por isso de uma forma mais tranquila, né? Eu costumo dizer que a alergia ela também acaba exacerbando essas relações familiares, né? Então, a gente escuta muito, né? Assim, problema de mãe com a sogra, da mãe com o marido, e aí às vezes as pessoas subestimam o problema, né? Acham que é exagero, que é neura, que a pessoa está exagerando, então existe, assim, na verdade, eu não sei se é bem a palavra, mas, assim, falta um pouquinho com respeito com a dor daquela mãe, né? Ela até pode estar exagerando, mas, assim, tentar entender, cada um passa por isso de forma diferente, né? Tem muita coisa envolvida e eu acho que o importante é a família acolher, né? Abraçar essa mãe. É difícil porque acaba exacerbando essas diferenças familiares que toda família tem também, né? Mas mais importante do que isso
é pensar na criança que está em sofrimento, né? Que se for oferecido alguma coisa, pode exacerbar algum tipo de reação. Ana, eu vou passar para a Adri fazer uma pergunta, mas antes eu queria fazer um comentário. Você falou sobre a questão da relação. Ixi, a Adriele caiu? Acho que sim. Acho que ela já volta, né? Mas eu vou É. falando. Você falou da relação, né? Da importância da família. E assim, são 16 anos de SOS Alergia. A gente faz agora no dia 1º de junho. Nesse tempo todo, eu vi familiares que apoiaram de forma tremenda as mães, né, que lutaram ao lado, mas eu também vi gente criticando, gente falando mal das mães, das crianças, e vi muitas histórias trágicas de avó que não acreditava na alergia e deu escondido para a criança e comentou que ia provar que era mentira, que era exagero. A criança teve uma anafilaxia. Ixi, Eu tá me ouvindo? percebi que eu travei de novo. Ah, então tá, eu vou falando, tá? E a criança teve uma anafilaxia, ligou desesperada para a mãe, falou: Olha, corre que ele desmaiou. Ela pegou, correu no hospital, o médico deu uma adrenalina e falou: Olha, ele teve uma anafilaxia, por muito pouco ele não morreu. Essa história aconteceu aqui em Marília. Talvez alguns dos meus clientes até conheçam essa mamãe. E aí eu me lembro que o avô ficou com tanta raiva da avó que falou: Eu vou contar o que está acontecendo. A minha esposa fala que você é louca, que você é maluca, que você é exagerada, e ela ia provar que tudo isso era mentira e deu para ele comer, para o meu neto comer, e ele quase morreu, né? Então, olha o caos que vira na família. Liana, Oi, tô aqui. Eu acho. Tá me ouvindo? você está travada. Então, a imagem, né? Mas vocês me ouvem, que aí eu faço essa fala e depois eu saio e volto, Jóia. Então tá. tá? Aí, deixa eu só. Então, o meu comentário é: a gente tem familiares e amigos, né, que realmente olham para a situação como tipo, até chega a ter até ser um desdém ou com um desvalor, né, uma desvalorização. E por outro lado, a gente tem pessoas maravilhosas e a gente tem alguém assistindo a gente, Eliana, que Ah. com certeza é muito fã e eu acredito que te deu um apoio tremendo. Ela se chama Rita Barbosa e ela escreveu: Lucas, meu netinho, está curado com a competência da minha filha Liana. Feliz. Só para a gente ver que o quanto é importante, né? Ter a família por perto. E eu acredito, Liana, que você só conseguiu voar porque você tem uma mãe maravilhosa do seu lado, tá? Que Deus Então, você abençoe sabe muito. que a gente não mora na mesma cidade, né? Verdade. Então, ela veio para o nascimento do Lucas e passou 15 dias só, foi embora, mas aí depois desses 15 dias é que começou a agitação aqui em casa, né? O choro toda hora, dormia pouco, e nossa, eu estava exausta, aí eu volta, pelo amor de Deus, então esse início ela foi muito importante, né? Ela voltou, ela ficou mais alguns dias, né? Até a gente meio que se estabilizar aqui. E eu acho, Sandra, eu tenho certeza que boa parte dessas relações disfuncionais, elas são anteriores à alergia. Eu acho que a alergia só exacerba isso, né? Então, eu acho que a gente, como profissional, também acaba fazendo esse papel de mediar essa relação familiar, né? Assim, é óbvio que muitas vezes, por exemplo, nesse caso, é um caso em que até colocou a vida da criança em risco, né? Então, a ajuda de psicólogo seria extremamente importante, porque chegou numa situação, né, bem extrema, mas a gente como profissional, né, assim, a pessoa tem descrença na mãe, mas bom, traz essa pessoa aqui, vamos conversar, de repente está faltando informação para ela, né? Hoje, graças a Deus que a gente tem muita informação, essas lives que estão gravadas na sua fanpage, com certeza vão ser de grande valia, vão ser extremamente importantes para muitas famílias, né? Às vezes uma avó, uma tia, uma cunhada, o próprio pai que não acredita, né? Assim, meu marido também foi alguém que me deu muito apoio no início, né? Levava muito a sério
Eu já tenho uma filha mais velha, né? E eles dois não fizeram dieta. Eu passei por isso tranquilo, né? Tem algumas mães, não, eu quero que ele faça, porque para mim vai ser muito difícil. No meu caso, eu não precisei, mas foi alguém que deu bastante apoio também nesse início. Então, essa rede é muito importante, né? É importante até para a saúde mental da mãe, É né? isso mesmo. E você sabe que tem uma médica aqui muito, muito querida, né, uma alergista, que ela costuma falar para as mães que quando as mães começam a ter esse problema, né, seja com a avó, com o avô, com o marido, ela pede para que na próxima consulta a mamãe leve a pessoa, né? E Eu aí peço isso. você também faz, Li? Com certeza. Eu acho muito importante. Aí, falando de profissional, né? Eu achei muito legal. A Daniela Gonçalves, ela é de Boa Vista, né? Até seria legal que vocês pudessem se conhecer um dia, porque ela faz nutrição e ela comentou que na faculdade ela não teve aula sobre alergias e intolerância, né? Ela faz nutrição em Boa Vista e aborda muito pouco essa temática. Então, Liana, olha só que papel fundamental que você tem para a sua cidade, para o seu estado. Aproveitando também, a Delma Figueiredo, que deve ser sua amiga, ela colocou aqui, né, sobre... Quer ver? Deixa eu... o bom profissional tem espaço e importância em qualquer época e lugar, não é só na pandemia, né? Isso é verdade, né? Todos técnicos, enfermeiros, nutricionistas, médicos bons, estudiosos fazem a diferença. Meus parabéns a vocês, tá? Vocês dão um exemplo para o nosso país. É claro que o custo para vocês conseguirem ter tudo isso é muito mais alto, porque sair daqui de Marília, que é 450 quilômetros mais ou menos de São Paulo, e até São Paulo é uma coisa, mas ir de Boa Vista para São Paulo ou para Campinas é um custo absurdamente maior, né? E ela escreveu, né, que eu estava falando do preconceito, da falta de conhecimentos, mas que aí no norte tem profissionais maravilhosos. E Liana, ela te elogia, tá? Falou que ela é gastropediatra e nutróloga. Eu também elogio, viu, Adelma? Porque conheci ela, conheci a doutora Luciana, são pessoas maravilhosas, e eu fico muito feliz que o estado de vocês tenha profissionais como vocês. Meus parabéns. Que Então, seja um exemplo, né? Oi? a doutora Adelma é a gastro que a gente começou isso juntas, né? Que meio que me empurrou antes do Lucas nascer na alergia alimentar. E a gente estudou muito no início juntas, né? Até hoje eu atendo muitos pacientes dela. E para você ver como a gente está bem servido aqui na alergia alimentar. Então, a gente tem a doutora Adelma, tem a doutora Luciana, tem outros alergistas, a doutora Laila, Lorena, a Janaína, um monte de gente bacana. E aí eu queria dizer que a doutora Adelma tomou a iniciativa de formar um grupo de alergia e a gente ia começar as reuniões agora, quando começou essa loucura toda da pandemia, a gente não conseguiu se reunir ainda, né? Mas eu acho que existe a vontade, né, da gente estar cada vez mais se atualizando, né? É importante dizer que todos esses profissionais, todos já buscam isso sempre, né? A gente tem um grupo muito bacana aqui, que agora a gente quer, na verdade, aprender uns com os outros, que eu acho muito importante também, né? Mas a gente ia começar agora, e agora essa pandemia acabou atrapalhando nossos planos por enquanto. Só por enquanto. Eu acho que sim. E, na verdade, fica aqui um incentivo para vocês. Façam online. Não deixa morrer essa chama. Pelo Zoom. E eu acabei de ver aqui, cadê? Tem a Luciana, é Luciana o nome da moça? Vocês, a Daniela, né? Ela seria alguém bacana para que vocês pudessem, de repente, compartilhar o conhecimento e formar novos profissionais, né? É muito, muito legal. Meus parabéns para vocês, tá? Parabéns pela iniciativa. Se a gente começar essa alergia puder ajudar de alguma forma, né? Mesmo que de repente seja ajudando na elaboração, né, de um material para ser online, né? Para não ter custo de impressão, a gente ajuda, tá? Né? E estamos à disposição também. O importante é que a gente consiga cumprir o propósito. Eu acredito que o propósito de vocês seja parecido com o nosso, que é acolher e permitir que haja inclusão social dos alérgicos de todo o Brasil. Esse é o propósito da SOS Alergia, né? E aí, através dos produtos que a gente
trabalha, a gente produz, a gente consegue fazer. Vocês conseguem acolher, incluir através do atendimento, do compartilhamento de conhecimento, da orientação nutricional médica, né? Então, a gente está nessa caminhada juntas, né? Eu só vou avisar vocês que a Adriele, que é franqueada de Boa Vista, caiu uma fase de energia lá na casa dela, tá? Daqui a pouquinho ela retorna. São os imprevistos que aparecem que não fazem a gente perder o rebolado, né? Ô, Liana, você quer? Eu vou pedir a paciência do pessoal um pouquinho só. Vou pedir para você sair e voltar também para a gente poder te ver. Vou fazer isso agora, tá? Tá bom. Tá. Bom, enquanto isso, eu falo sozinha, tá bom, gente? Na verdade, eu não falo sozinha, que eu falo com vocês. Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo, todos, né? Porque pode ter algum homem também. Tanto agora quanto depois, posteriormente, como a Liana disse, eu espero que o conhecimento que a gente está tentando compartilhar através de profissionais de lugares diferentes, de áreas diferentes, com conhecimento, às vezes diferente, experiências diferentes, coopere com o alívio da dor, coopere com o crescimento profissional de algumas pessoas, e com o acolhimento que algumas mamães estejam precisando nesse momento. Eu vou já, então, dar sequência, vou continuar com as perguntas que a gente elaborou, tá? Liana, você trabalha no SUS, é isso? Isso, então, eu sou nutricionista, trabalho em 2 hospitais do SUS, né? E o SUS hoje, ele vem dando apoio, né, a muitas famílias alérgicas através do atendimento, né? A gente sabe que muitas pessoas procuram a rede particular, mas em praticamente todos os estados do Brasil, a gente tem equipes, né, multiprofissionais, que têm protocolos para atendimento de crianças alérgicas, o que é muito importante, né, esse atendimento de forma gratuita, e algumas vezes com o fornecimento das fórmulas que muitas famílias não têm condição de comprar, né? Então, o SUS é o nosso Sistema Único de Saúde, né? A gente está vendo agora, nessa época de pandemia, o quanto ele é importante, né? O quanto a gente estaria sofrendo muito mais se a gente não tivesse o SUS, né? Ele não é perfeito, principalmente porque sofre muito com a questão da corrupção, né? Se a gente não tivesse isso, com certeza a gente conseguiria ter mais êxito em muita coisa. Mas hoje, assim, muitos estados conseguem prestar esse atendimento, né, para as crianças alérgicas através do Sistema Único de Saúde, né? E aí, hoje a gente sabe que, há algum tempo, na verdade, não hoje, mas há algum tempo a gente sabe que o leite materno é o melhor alimento para a criança, né? O leite materno contém não só a questão do nutricional, mas a questão de vínculo, a questão de afeto, de colo, pele a pele, né? E tudo que isso representa para a criança. Nutricionalmente falando, o leite materno é o melhor alimento do mundo, o mais completo do mundo, numa certa fase da nossa vida, né? A partir dos 6 meses, ele continua sendo extremamente importante, mas a gente ele passa a não ser mais completo, né? E aí eu estou fazendo essa fala porque, infelizmente, chegam muitas crianças desmamadas, né? Porque as mães, às vezes, começam, o bebê amamenta, a gente sabe que nem toda mãe precisa fazer dieta, só quando tem reação através do leite materno, né? E muitas mães chegam já porque estão exaustas, porque não conseguem, porque acham que o leite está fazendo mal para a criança, que não estão conseguindo acertar a dieta e chegam com a dieta extremamente restrita, né? E isso, na verdade, acaba que a fala que eu queria fazer assim, que o SUS ele fornece todo esse atendimento, ele fornece também as fórmulas especiais, mas às vezes acaba sendo muito banalizado, né? Assim, essa questão de fornecimento de fórmula infantil. Que o que a gente tem que enaltecer como profissionais
e estimular o uso do leite materno, que é o melhor alimento, né? Pode desligar. É o melhor alimento que o bebê pode receber nessa fase, né? E aí, o que acontece é que, por exemplo, na questão do sangue nas fezes, né, que às vezes acaba sendo bastante frequente no consultório, passou um mês e o sangue passou uma semana, passou 2 semanas, o sangue nas fezes não desapareceu e a mãe já começa a se culpar, achando que o leite dela está fazendo mal para o bebê. E nenhuma fórmula nunca vai ser superior ao leite materno, mesmo que o bebê ainda esteja sangrando, né? Eu assisti a live da Renata e eu lembro quando ela falou, que foi bem importante essa fala, que quando sangra, né, quando machuca, né, sangra porque machuca, não acontece do dia para a noite. E também não é do dia para a noite que vai sarar, né? Quando você tem um machucado que você começa a tratar ele na sua pele, ele não fica bom de um dia para o outro. Isso demora. E a criança pode continuar sangrando mesmo que a dieta da mãe esteja certinha, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o desmame nessa fase, né? Insistir no leite materno, deixar a mãe segura de que ela está fazendo tudo certinho, né? Se colocar à disposição para fazer esse tipo de orientação, para a gente valorizar isso. A gente acaba, a gente como profissional assim em geral, às vezes acaba indicando a introdução de fórmula para alergia de forma muito precoce, né? Eu sei que tem muita coisa envolvida, né? Por exemplo, a vontade da mãe amamentar, né? A gente sabe também que tem casos em que, por exemplo, cirurgia de mama, né? Aquelas feitas há muito tempo atrás, que realmente dificultam a amamentação. Então, em alguns casos vai ter indicação, mas são o mínimo dos casos, mesmo. E a gente precisa valorizar, apoiar a mãe, não só na questão da alergia, mas também na questão do aleitamento materno. Essa questão da rede de apoio é muito importante, é extremamente importante, né? Amamentar por si só já é difícil, amamentar fazendo dieta sem leite, sem ovo, sem soja, por exemplo, é muito mais difícil. Então, quanto mais fortalecida essa rede de apoio estiver, né? E nós profissionais fazemos parte dessa rede de apoio, né? Eu falei dos grupos, eu falei dos familiares, mas nós, enquanto profissionais de saúde, fazemos parte dessa rede também, para dar apoio, para dar segurança, né? E aí valorizar o leite materno, né? De uma forma ou de outra, o SUS vem fazendo esse papel, né, do fornecimento de fórmulas especiais, que a gente, como profissional, acaba se preocupando muito para que isso não vire apenas balcão de dispensação de fórmula. Esse não é o propósito de ter um serviço de atendimento a alergias, né? Não é só o fornecimento de fórmula. Isso pode vir, mas assim, eu como profissional, a minha opinião é que isso está muito banalizado, assim. A questão vai entrar nesse serviço, mas é para receber fórmula, né? E a gente precisa ter muito cuidado na introdução alimentar desse bebê, porque aí a gente acaba valorizando a fórmula, esquecendo dos alimentos que tem que ser introduzido na época certa, né? Até porque atrasar a introdução de alguns alimentos a gente sabe que tem, assim, digamos, janelas de oportunidade, né, onde certos alimentos devem ser inseridos, e aí a criança só tem alergia a leite, mas aí a gente quer postergar um monte de outros alimentos alergênicos sem necessidade, e isso pode ser um fator também para desencadear outras alergias, né? Então, o profissional que faz atendimento, ele tem que ter esse conhecimento para não gerar mais danos àquela criança, àquela família, entendeu? E aí a gente vê crianças que já fazem uso de fórmula, que chegam tomando várias mamadeiras ao dia. Isso interfere, inclusive, no desenvolvimento da arcada dentária, da sensorialidade oral, da sensibilidade para certos alimentos, né? Então, é extremamente importante essa hora essa fase, né, da introdução alimentar, para que a gente não cause danos, assim. Aí a gente acaba meio que com uma super proteção, né, postergando a introdução, às vezes, de alimentos mais sólidos, oferecendo somente papas, porque a criança come melhor, come mais fácil,
e a gente pode gerar problemas futuros, né? Como as dificuldades alimentares que a gente tem visto aí bastante. Adriele, que bom que você voltou. Mas não se preocupa, tá? Pode ser que meu gato pule. Outro dia eu tava cuidando de uma live cheia de advogado, juiz, um monte de gente importante, e o meu gato pulou em cima do computador e derrubou quase tudo menos o computador. Graças a Deus, não interferiu, mas tudo é possível nesse momento, né? Eu vi teu filho vindo conversar com você, Driele, caiu energia, não se preocupem. Você E falou. aqui em Boa Vista a gente tem um sério problema, né, Liana, com essa energia. Inclusive, só tem energia agora aqui em casa. Nas outras casas do bairro não tem. Verdade. Bom, então, a Liana estava falando falou sobre amamentação. Eu amamentei os meus dois filhos até os 2 anos de idade, né? E aí é interessante porque assim, eu escutei o conselho da minha alergista. Com 23 anos, a gente fez o teste, o priqui, o meu braço ficou inchado no leite, né? E ela olhou assustada e falou: Você sabia que você tem alergia ao leite? Eu falei: Nem sabia que existia alergia a alimento. Eu juro que eu não sabia que tinha, sabe, aquela coisa assim maluca. E como ficou muito inchado, ela pediu para eu tirar e observar, né? E aí foi muito engraçado. Eu usava bombinha todos os dias. Vocês imaginam? Bombinha todos os dias, 23 anos usando bombinha. Aí quando começava a dar taquicardia, aí eu falava para a médica, ela trocava de marca. E aí passei por tudo, Aerolim, Berotec, mais um monte de coisa, né? E eu parei de tomar o leite, eu parei de usar a maior parte. Eu não tinha nem impressão digital na minha mão, né? Isso adulta, gente, é muito maluco, né? É, também naquela época, estou falando de 40 e tantos anos atrás, não, nem se tinha tanto conhecimento, né? A importância, né, do médico, do nutricionista, do fonoaudiólogo, como você disse, e aproveitando já a questão do fono, vai ter uma live no Põe do Rótulo, a Cecília Cury vai falar com uma nutricionista, com uma fonoaudióloga, né? Depois eu passo um pouco mais de informação também, que eu acho que vale a pena, que tem muita relação com o que você falou, Liana. E aproveitando sobre a importância, né, do nutricionista, a Vivi Correia comentou, eu acredito que a parte da nutrição vira meio que psicóloga, porque no consultório da nutricionista, porque é no consultório da nutricionista que conseguimos quase que igualar a alimentação da casa toda, fazendo uma alimentação segura para casa e ajudando o emocional, que é muito importante. A Lisiane Mello falou: Liana foi uma pessoa que me ajudou muito quando meus dois filhos foram diagnosticados, tanto como amiga como profissional, pois é um momento muito difícil na vida da família. E a Rita Barbosa falou: parabéns para a doutora Liana em relação aos bebês de alergia alimentar. E volto de novo para a doutora Adelma, e eu agradeço por sua participação, doutora Adelma. Ela colocou, quando explicamos detalhadamente, convidamos os familiares que recusam o diagnóstico, diminuímos as angústias da família. É isso mesmo, né? E fica aqui de novo meu incentivo para que vocês levem esse grupo adiante. Vocês têm profissionais de peso, é um estado que precisa de pessoas como vocês, né? E aí fica meu incentivo, parabéns, tá? Então vamos continuar agora que a Adriele voltou. Eu acho que a gente acabou tratando sobre a maior parte, as perguntas, né, principais que a gente tinha feito. Nós podíamos passar para as perguntas que algumas mamães lá da SS Alergia, clientes da SS Alergia de Boa Vista mandaram para a Adriele. Podemos, Liana? Pô, eu travei de novo, eu acho. Vocês estão, para mim travou aqui a minha imagem. Travou. Então vamos fazer o seguinte, eu te espero de novo, sair e entrar, tá bom? Ok. Tá ok. E na verdade, ok. Na verdade, eu estava conversando com as meninas, né? Eu falei, gente, fiquem perto do roteador, coloquem cabo. Mas eu tenho uma informação, e aí isso eu sei porque eu tenho um grande amigo meu aqui da minha cidade, que ele é dono de uma empresa voltada para a área de internet a cabo.
E quando ele foi para Boa Vista, ele falou que a internet não é boa, né? É, que ele sofria muito, porque aqui está tudo muito rápido, né? Então, não se preocupem se vocês tiverem esse problema de conexão, porque é algo que faz parte desse Brasil maravilhoso que a gente tem. Faz parte um pouco também dessas diferenças, né? E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo consegue entender. Então, se tivermos que sair e entrar, tranquilo, tá? Dri, pode ir para a primeira pergunta, que acho que é da mamãe Érica, né? Isso, da Érica mesmo. A Érica, ela tem um bebezinho de 1 ano e 7 meses, ele é PLV, e ao fazer os testes, deu positivo, né, para ovo, castanha de caju e peixe. Mas também o bebê está reagindo a banana, melancia e outros. E ela já tem 1 ano e 1 mês que ela faz uma dieta totalmente restritiva. Só que os sintomas do neném, que os piores são o nariz, né, congestionado, e a dermatite, não melhoram de forma alguma. E ela queria saber de você, Liane, o que você recomenda, Liana, desculpa, o que você recomenda para ela nesse caso, né, que as reações não melhoram, não passam, e creio não, eu tenho certeza que isso é muito angustiante para uma mãe que se restringe há tanto tempo, né, a tantas coisas, e não vê o filho melhorar. Então, eu acho que talvez a gente está olhando para os alimentos que ele tem alergia, né? E os alimentos que não tem, né? O que a gente consegue fazer, né? Então, valorizar esses alimentos. De repente, a gente tem dificuldade mesmo, né? Porque, às vezes, quando a gente tem um hábito, é muito difícil mudar, né? Então, provavelmente, a ajuda do nutricionista, né, para ver dentre essas outras coisas, assim, ele tem alergia a peixe, mas ele não tem alergia a carne e frango, ele tem alergia ao caju, castanha, né? Mas assim, tem outras coisas que a gente poderia utilizar para substituir. E leite ou ovo, que ela falou, primeiro ele é a PLV e tem alergia ao ovo também. A ovo, né? Então, buscar, porque aí o nutricionista pode tentar adequar a dieta e ver qual é a necessidade de suplementação que a dieta não está suprindo, né? O ovo também é um alimento que colabora, por exemplo, com proteína na dieta, mas ele pode comer carne, pode comer frango, né? E para receitas, que a gente sabe que tem muita coisa que leva a ovo, a gente tem várias formas de substituir o ovo, né? Então, assim, tem muita mãe que me procura, por exemplo, o que eu vou passar no pão, né? E a gente sempre tem umas receitinhas para driblar isso, né? Em relação à questão dos sintomas que ele tem, é importante com o alergista, né? Com o médico que cuida da criança para tratar os sintomas. E, às vezes, essa coisa da congestão nasal, da coriza, ela pode, sim, ter a ver com o alimento ou não, né? Então, tem outros alérgenos que não são alimentares que causam muito esse tipo de coisa, né? Então, tem tratamentos específicos, né? E, de repente, buscar o médico para ver se essa questão da congestão está relacionada com alergia alimentar ou alergia a alguma outra coisa. Às vezes, ácaro, que é bem prevalente, né? Então, esses cuidados ambientais, né, que podem estar impactando. Às vezes, essa retirar alimento, né, por causa, por exemplo, da congestão nasal, a gente está restringindo cada vez mais a alimentação da criança e a gente não sabe se isso realmente é necessário, né? Então, por isso que é muito importante a conexão aí do médico com o nutricionista para avaliar realmente o que é necessário retirar da dieta. Tá, a gente tem outra pergunta aqui, da Natália. Ela é nossa cliente desde quando a gente assumiu essa alergia aqui, é uma pessoa maravilhosa. E ela teve, né, o primeiro filho dela é alérgico, já melhorou bastante, e agora ela tem um bebezinho que ele é alérgico a milho. Essa alergia a milho, ela é comum? Quais são as principais reações? O que você tem a dizer aí um pouquinho para a Natália? Eu acho que todo mundo travou agora para mim.
Sem problema. Eu acho que foi você de novo, Oi? Li. Para mim tá normal, só a sua imagem que tá travada. Liana, você quer sair e entrar de novo? Ó, enquanto a Liana ela retorna, eu vou aproveitar para fazer uma leitura, tá? A gente volta para a próxima. Você repete a pergunta daqui a pouco, tá, Adri, sobre o milho. Eu vou falar, vou aproveitar que a gente está com uma médica aqui, né, a doutora Delma Figueiredo, participando com a gente, e vou ler o comentário dela. Obrigada por sua participação, viu? Graças a Deus, é cada vez mais raro a mãe desmamar por causa de uma colite alérgica. Antes, pessoas abandonavam com a maior facilidade o amamentamento para pegar a fórmula gratuita. Hoje, apenas alguns casos, mas depende muito do profissional. Profissional esse que aí está em letras garrafais, que tem que apoiar e dar suporte à família. Eu concordo plenamente, né? Elas vencem se não brigarmos, todos vencem, né? Eu te agradeço, viu, pelo comentário que você fez. Eu concordo, eu acho que a gente tem que incentivar a amamentação, e é tão engraçado, né? Aqui em Marília, a gente tem uma enfermeira chamada Sandra, né, que já trabalha há décadas, minha xará, defensora da amamentação, não só no Brasil, mas até fora do país, ela é referência. A gente tem um banco de leite maravilhoso na nossa cidade, e é muito engraçado, porque a SOS Alergia não deveria incentivar a amamentação, porque se a criança não amamenta, ela tem uma chance maior de ser alérgica. E aí a gente tem, teoricamente, mais chance de vender. E eu sempre falei, eu não concordo, eu sou a prova viva. Eu amamentei 2 crianças até mais de 2 anos, né? E o mais interessante, na segunda vez, então eu amamentei o Daniel e doei leite para o banco de leite durante um bom tempo. E na segunda vez, quando a minha filha nasceu, o meu leite não saiu, ela não conseguiu mamar o meu leite. Então, a primeira mamada da minha filha foi um leite doado pelo banco de leite. E aí ficou a minha gratidão eterna. Eu nunca imaginava. Eu falo assim, que a gente está acostumado a doar, mas quando a gente recebe, a gente se emociona muito. E a minha filha, o primeiro leite que ela tomou foi um leite doado por uma mamãe que eu nunca vou poder agradecer, né? Então, eu sou super a favor da amamentação, né? E automaticamente a SOS Alergia toda também são mamães, a maioria mamães de crianças alérgicas, né? Que são nossas franqueadas. Então, fica meu agradecimento pelo seu comentário. Liana, você está travada de novo. Eu acho que agora ela travou completamente, né? Eu vou... Sandra, Oi? a Dani queria dar só uma palavrinha para complementar o que você está falando aí. Pode. Para quem não está na live, a Daniele, conhecida mais como Dani pelos nossos clientes, ela é minha irmã e sócia. Nós duas estamos à frente, né, da SOS Alergia aqui em Boa Vista. Sobre o que você falou da amamentação, é uma coisa que a gente prega muito na loja, porque com a experiência que a gente está tendo na loja e conversar com algum dos médicos, eles levantam bastante que não somente, né? Mas que boa parte da cura vem da amamentação. Então, é uma bandeira que a gente levanta para as mães não pararem de amamentar. Eu particularmente me desdobro em 10 para fazer de tudo para elas não pararem a amamentação. A gente já teve clientes com depressão que chegavam, não tinham comido nada. A gente sentava assim, senta aqui que a gente vai fazer alguma coisa para você comer, mas te acalma, respira um pouco. Então, assim, a amamentação é uma coisa que a gente prega bastante para as mães não desistirem, que vai dar certo. Querendo ou não, dá certo, sim, e é isso que a gente está pregando até o fim. Parabéns. A Andressa acabou de colocar, tem um filho alérgico, eu amamento ele sem fórmula e adoro amamentar. E mesmo com algumas restrições, não deixo de amamentar, a melhor coisa. Liana, você caiu. Enquanto isso, eu retomei a fala da sua amiga, a Delma, porque ela falou sobre a questão da amamentação, tá? E será que você travou de novo, Li? Travei, mas vamos continuar travado. Eu vou falando. Vamos, sem problema. Então, a pergunta...
A pergunta da Adriele foi com relação à alergia ao milho, mas vou juntar com a Natália Vargas, que colocou que lá é a PLV, ovo, milho, ou é a mesma Natália, né? Eu É tô a mesma checando. Natália, ela só Vai fazer complementou. 2 anos, mas ele engorda, cresce, desenvolve normalmente. Esqueci de colocar, a PLV, ovo e milho. Qual que era a pergunta mesmo, Dri? Era Ela quer saber, né, se essa alergia a milho é comum e quais são as reações. Pois é, o milho ele não está entre os alimentos mais alergênicos, né? Mas a gente tem visto, né? Não há, por exemplo, no Brasil, obrigatoriedade de informar no rótulo se aquele alimento contém milho ou pode conter milho. E a gente sabe que hoje muitos produtos, né, têm soja ou milho na sua composição, que são base para fazer muitos aditivos de alimentos industrializados, né? É por isso que a gente fala que a alergia alimentar, ela tem, na verdade, assim, eu sei que tem muito sofrimento envolvido, mas às vezes é uma forma de fazer a gente voltar mais para a alimentação, para voltar os olhos para a alimentação e aquilo que a gente come, né? Porque a gente não precisa de alimentos industrializados, mas a gente tem muita coisa que a gente acaba colocando a mão na massa para fazer e a gente acaba criando uma consciência maior sobre os alimentos que a gente come. Então, o que a gente prepara, a gente está lá colocando o ingrediente, a gente está lá vendo a quantidade que a gente está colocando. Então, isso traz uma consciência muito maior, né, sobre a nossa alimentação. Volta mais para o natural, porque o natural é o alimento in natura, é aquilo ali, a gente sabe que não vai ter traço de qualquer coisa ou nenhum aditivo químico que pode ter algum alimento alergênico, né? Então, o milho não, ele não está ele não está entre os mais alergênicos, ele não está entre os mais alergênicos, né? Eu vou pedir para quem estiver assistindo para a gente estender mais 15 minutos, porque a gente teve alguns problemas técnicos no começo, e eu peço mais uma vez desculpa e agradeço, né, a paciência de vocês, porque tem algumas perguntas importantes. Iliana, de repente lá no futuro a gente faz uma parte 2 igual a gente vai fazer no Põe no Rótulo, Então, vou fazer o porque. seguinte, já que já vai terminar, daqui a 15 minutinhos, eu vou sair e vou voltar, porque na hora de me despedir eu quero aparecer. Ah, claro! Vai lá, então. Então, enquanto isso, deixa eu aproveitar e eu vou ler alguns comentários. Pode sair, Li. Eu achei muito legal, né? A Fanny é uma amiga querida minha. Eu falo que ela não é nem minha cliente, gente, ela é minha amiga, né? É um dos presentes, né, que eu sempre digo que Deus colocou na minha vida. Ela colocou, né? Eu sempre quis doar leite materno para crianças alérgicas, mas eu não podia, pois tinha pouco. Amamentei por 3 anos. Gente, olha, é possível. Ela amamentou por 3 anos, restringindo leite, trigo, ovo, soja e oleaginosas. Ou seja, é possível sim. E quando eu falo assim que a mãe consegue, a mãe dá vida pelo filho. Então, quando tem que tirar alguma coisa da alimentação, ela consegue. Pode dar o desespero, pode dar tristeza, mas quando você olha do lado, encontra outras mamães também que estão fazendo ou fizeram que nem a Fanny, 3 anos, gente. E eu vou falar, o filho dela continua alérgico, e ela faz pratos maravilhosos para o filho dela comer. Ou seja, ela é uma mãe guerreira e ajuda um monte de outras pessoas, né? Então, é possível sim. Eu acho que é importante, quando a gente encontra os nossos pares, quando a gente encontra as pessoas que têm as mesmas dores que a gente tem, né? Eu acho que fortalece também essa rede de apoio. Driele, pode ler o próximo, por favor? Agora a pergunta da Andréia, inclusive ela está na live. A Andréia, ela é uma cliente que virou amiga da gente. Logo no começo, quando ela descobriu a alergia do Dylan, foi assim, uma pessoa que a gente viveu junto com ela o sofrimento dela, porque ela foi uma das que chegava lá na loja chorando e a gente, calma, vamos fazer alguma coisa, vamos te ajudar. Então, assim, ela acabou virando mesmo amiga nossa, né, além de cliente. A pergunta dela foi a seguinte: devido à alergia, ela teve que suspender a suplementação do Dylan, né, as vitaminas. Hoje, ele só toma a vitamina D e o ferro, que são manipulados.
Sendo assim, com a suspensão dessas vitaminas, Liana, em quais alimentos ela deve investir para que supra essa necessidade dessas vitaminas? Qual a idade da criança? Tem um ano, eu acho que, se eu não me engano, 1 ano e uns 6 meses. Ele é quase mais ou menos da idade da minha filha. Então, a criança de 1 ano, ela já está apta, né, a comer a mesma alimentação da família. Isso a gente pensando numa criança que não é alérgica, mas alérgica também pode, né? Se a alimentação da família não tiver nenhum alérgeno, né? E a gente adapta para a situação dele. Então, assim, tem que ser uma alimentação, como eu falo, a alimentação da criança alérgica tem que ser igual à da criança normal, excluindo aqueles alimentos e a gente fazendo as substituições adequadas, né? Então, eu não sei se ela ainda amamenta, mas o leite materno, ele não perde o seu valor depois dos 6 meses, depois de 1 ano. Pelo contrário, até 1 ano de idade, ele contribui com mais de 50% dos nutrientes, né, para a criança. E depois de 1 ano, a gente também não precisa introduzir outro leite, uma fórmula infantil, um leite de vaca para as crianças que não são alérgicas, na necessidade. Então, se ela ainda amamenta, a criança fica muito bem com isso. E aí o que a gente precisa introduzir na vida dela são alimentos proteicos, carboidratos para dar energia, vegetais, né, frutas, verduras, etc. Lembrando que nenhum alimento tem todos os nutrientes, então a variedade também minha bateria está acabando. A variedade, já resolvi. A variedade é importante, né, de alimentos. E, assim, se a criança tiver uma alimentação rica e variada, e a gente pode perceber isso, talvez, pelo crescimento e desenvolvimento dela, não há necessidade de fazer outras suplementações, né? Mais ou menos isso, assim. Entendi. Obrigada. E aí, eu falei um pouco da questão das dificuldades alimentares, né? Porque às vezes a criança é alérgica, tem aquele instinto super protetor da mãe, que acaba oferecendo muita papinha, muito alimento processadinho, assim, não alimentos processados industrializados, mas alimentos in natura de uma forma processada, para facilitar a mastigação, a deglutição, há um medo de que o crescimento e desenvolvimento não seja adequado. E isso acaba impactando lá na frente. Às vezes a criança com 1 ano de idade, ela não consegue comer a comida da família, porque ela está muito acostumada com papa, com fruta em forma de papa, esse tipo de coisa. E aí a gente precisa cuidar dessa fase da introdução alimentar para que seja o máximo possível muito parecida com uma de uma criança que não tem alergia alimentar. A gente sabe que tem todo o sofrimento, né? E tem muitos trabalhos mostrando que sintomas como refluxo e vômito têm um impacto muito significativo no futuro em relação às dificuldades alimentares. Então, o ideal é a gente tentar controlar esses sintomas para que a criança não passe muito por isso, porque fica essa memória negativa, né? Vou comer, vou vomitar, vou comer e vou sentir queimação, né? Mais ou menos isso. E a gente tem visto, sim, tem trabalhos mostrando, por exemplo, que crianças que tiveram alergia alimentar até 3 anos de idade e se curaram da alergia alimentar, com 11 anos, eu li um trabalho que era assim, que por volta de 11 anos, ela ainda apresentava uma certa seletividade alimentar, que, na verdade, as crianças com essa faixa etária que tiveram alergia apresentavam mais seletividade alimentar do que as crianças que não tiveram alergia. Então, existe essa questão, a coisa da memória que fica, né, mesmo a criança estando curada, e aí recorre àqueles alimentos que trazem mais conforto para ela, que trouxeram mais conforto naquela época, né? Que eram mais. E esse conforto traz também uma certa segurança para ela, de que ela não vai ter sintomas alérgicos. Você sabe, Liana, que é bem isso mesmo. Você falou do estudo científico, mas eu vou falar assim: são 16 anos que eu acompanho crianças. Você imagina, são 16 anos, eu conheço criança que já casou, tá? Que já tem filho e tudo mais. Mas uma coisa interessante é que nessa seletividade tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que tem alimentos que eles deveriam comer, que eles não querem comer porque a lembrança é muito ruim. Mas tem alimentos que eles não comeram
que não faz a menor falta hoje. Então, tem muita criança alérgica que não toma refrigerante, que não come muito doce, que não come um monte de porcaria. Por quê? Porque a mãe conseguia fazer um controle alimentar e nutricional muito bacana. Eu vi aqui, inclusive, a Natália, que fez uma das perguntas, eu acho que é uma das clientes de vocês, ela falou que aqui o filho dela nunca tomou nenhuma vitamina, não dá certo nem as manipuladas. Ele sempre reagiu, inclusive, às vitaminas, né? Mas ela colocou aqui, trocamos vitaminas por frutas à vontade, brócolis, couve crua, tomate, carnes, legumes de todos os tipos. E isso é maravilhoso, né? Então, esse é o lado bom. Às vezes, quando a gente oferece alguma vitamina, a gente meio que relaxa, né? Então, não, isso aqui já está suprindo tudo, então eu vou dar realmente aquilo que, né? E a gente, às vezes, acaba privando a criança de oferecer esse tipo de coisa. Bacana, Natália, fazer esse tipo de comentário, porque é bem isso mesmo. Dá uma certa segurança para a gente e a gente acaba... Porque criança é muito imprevisível, gente. Assim, é muito curioso. Hoje eles não aceitam, mas amanhã, depois de amanhã, eles já aceitam. Mas, assim, eu ofereci, por exemplo, só um exemplo, manga para o meu filho, ele não aceitou, nunca mais eu dei, e aí outras frutas ele foi rejeitando, e eu recorri ao suplemento vitamínico e nunca mais eu ofereci. E assim tá tudo muito bem, a gente acaba ficando, ufa, tô conseguindo dar o que ele precisa através de suplemento e acaba relaxando nessa coisa, porque a gente fala que, eu tenho estudado muito, assim, é muito interessante esse mundo do comportamento alimentar infantil, né? Como eles mudam, né? E aí a gente tem muito essa coisa de, enquanto adulto, oferecer o que a gente gosta e passar a não oferecer mais ou nem ter à vista da criança mais aqueles alimentos que eles não aceitam, né? E isso vai piorando cada vez mais ao ponto da criança, às vezes, nem tolerar ficar no mesmo ambiente do alimento, né? Então, o fato de você expor a criança a novos alimentos sempre dá mais oportunidade para que esse alimento comece a fazer parte do cardápio dela. Agora a gente tem a pergunta aqui da Pamela, que vamos continuar o assunto que você estava falando, a questão da recusa alimentar. A bebê da Pamela, ela completou 10 meses agora, e os dois primeiros dentinhos saíram. E desde então, a bebê recusa todo e qualquer tipo de alimento. E ela me passou que sim, está bem complicado, né, essa questão de dar papinha, de dar outras coisas para beber, porque ela não aceita, e ela é APLV. Sim. E aí, na verdade, essa questão, nessa fase, é muito complexo, né? Às vezes é por conta do dente, é por conta da alergia. Eu tenho uma prima queridíssima, que ela não viu, eu acho que ela não está assistindo a live, a Marcela. Ela é enfermeira e a introdução alimentar do bebê dela, a gente meio que fez à distância, né? Assim, não com a pretensão de ser a nutricionista, mas a gente conversou muito, né? E ela dizia que o filho dela não aceitava, ela colocava a colher, ela não aceitava. Eu falei, põe os alimentos na frente dele e deixa ele pegar. E o menino se autoalimentava de uma forma linda, né? Ele conseguia fazer isso com uma altura muito boa. E se oferecesse colher, ele não aceitava. Como tem outros pacientezinhos, tem até um recentemente agora, que a mãe fala, se eu colocar a colher, ele não quer. Então, assim, eles têm autonomia, eles querem essa autonomia, eles são capazes, né? E tem muitos deles que desde cedo já não aceitam esse controle, né? E assim, será que essa criança não tem algum certo tipo de alimento que ela aceita mais do que outros? Às vezes, nessa fase mais difícil, é importante a gente oferecer mesmo que traz conforto e segurança. Mas a gente não pode deixar isso para sempre, entendeu? Ela só gosta disso, não colocar na cabeça, não, isso é uma fase, e daqui a pouco eu vou passar a oferecer os outros alimentos também para ela ter contato e dar oportunidade a ela de experimentar coisas novas. Porque essa fase, até os 2 anos de idade, é quando a gente tem que aproveitar esses momentos. Depois dos 2 anos de idade, isso fica um pouquinho mais difícil. É meio que uma fase construída, né? A gente vai construindo esse processo de alimentação nessa fase. Eu acho que é bem isso mesmo. Com a minha filha também vivi isso. Tinha coisas que eu ia dar para ela, não queria.
Então, eu e a Daniela tomamos assim, a iniciativa de deixar ela à vontade. E a Sandra ficou apaixonada quando a gente foi em Marília, só um comentário rápido. Nós fomos no restaurante e a Maria Clara pegava o brócolis e comia tomate. E a Sandra até filmou. Gente, a filha da Adriele. E assim, até hoje, ela come super bem, a Maria Clara, graças a Deus. A gente tem uma outra pergunta aqui de uma cliente da Loide. Ela quer saber de que forma a alergia à proteína do leite influencia no atraso do desenvolvimento da criança. Então, ele vai mover esse trazo quando a alimentação não é aquilo que ela precisa, né? Então, assim, nem toda criança tem isso. A Lisiane, minha amiga, que fez um comentário, amiga linda, e a gente atravessou essa fase juntas, né? Hoje ela tem o Heitor, que tem 8 anos, que é da idade do Lucas, e que são super amigos. As crianças dela eram tadinhas, né? Ela só amamentava. E assim, nem toda criança vai ter desnutrição, né? Às vezes já tive cliente que vinha com a criança, né? Depois que já tinha passado com o médico mesmo, especialista, que tinha dado o diagnóstico. Mas no primeiro médico que eu fui, falou que não era alergia, porque ele não está perdendo peso. Então, assim, uma coisa não está associada à outra, né? Tem crianças que vão realmente ter um atraso no desenvolvimento, porque talvez a dieta da criança ou da mãe não esteja sendo cuidada, né? E aí precisa desse cuidado maior para a gente conseguir fornecer com segurança aquilo que a criança precisa, sem prejudicá-la, né? Então, assim, se eu oferecer a quantidade, falando de uma forma assim mais bruta, talvez, se eu oferecer o que a criança precisa, ela vai se desenvolver adequadamente. Ela só não vai se desenvolver adequadamente ou se eu não estiver oferecendo o que ela precisa, ou se eu estiver oferecendo o que ela precisa, porém tem algum alérgeno que esteja atrapalhando a absorção e a digestão desses alimentos, por exemplo, né? Então, são essas situações. A dieta está certinho, estou oferecendo o que ele precisa, mas está passando alguma coisa, a criança está tendo reação, e isso ela vai manifestar através das reações. Ou se eu estiver oferecendo ou deixando de oferecer aquilo que ela precisa. Tinha uma corrente aí há um tempo atrás, eu nem sei, não tive mais notícia de como que estava isso, em que tinha profissionais, infelizmente profissionais, que substituíam o leite de vaca, né, para a criança que tinha alergia a leite de vaca, por leite de inhame, dizendo que aquilo era maravilhoso, que ia ajudar na imunidade e que ia resolver todos os problemas daquela família. E a gente teve crianças não com reações alérgicas, mas com questões relacionadas a crescimento, desenvolvimento e sintomas de desnutrição, que é um crime, né? Então, as crianças ficaram desnutridas. E hoje a gente assiste isso também em relação a autistas, a crianças com síndrome de Down, onde certos profissionais vêm e falam, não, tira o leite da alimentação da criança, tira... e não fazem as substituições adequadas, né? Então, isso acaba, sim, acarretando problemas seríssimos de desnutrição. E a gente precisa ser muito responsável com isso. Você sabe, Liana, elas apareceram, tinham sumido, viu? Hoje está muito engraçado. Mas é bem interessante essa fala de vocês, né? A pergunta, a tua resposta. Eu sempre digo que eu sou assistente social de formação, né? Essa é uma das minhas formações. Na verdade, é a formação de paixão minha. Mas eu sempre digo que a alergia, ela é democrática. Ela tá meio que nem o coronavírus, né? Ela, né, tá pegando todo mundo. A alergia, ela é democrática porque ela não escolhe por classe social, ela não escolhe por nível educacional, né? É claro que a gente tem uma quantidade maior de crianças alérgicas a alimentos e conforme elas crescem, o sistema imunológico evolui, a gente sabe que tem uma melhora, mas assim, se a gente olhar para a criança, é assim que eu vejo. Só que o que é cruel? E aí a minha maior dor, né? E é uma dor mesmo que eu até vou compartilhar, alguns franqueados meus sabem, meu marido sabem, o quanto eu sofro porque a gente consegue atender principalmente o público de classe média alta através da SOS Alergia.
Por quê? Porque para a gente tudo é caro e a gente vende uma quantidade muito pequena. Então, eu brinco, né, que enquanto, sei lá, a padaria vende centenas ou milhares de pães, a gente vai vender um pouquinho só, né? E a gente tem um maquinário específico, tudo separado só para fazer um pouquinho, não é em escala, né? Então, tanto a gente quanto outras empresas que hoje estão trabalhando com alérgicos passam pela mesma situação. Só que assim, o meu sonho é que todas as crianças alérgicas do mundo, do Brasil, pudessem ter acesso aos alimentos adequadamente. Esse é o sonho. É aquilo que fica mais, sabe, pulsando no meu coração. E aí, o que me dói muito, né? Eu lembro que algumas conversas que eu tive com alguns profissionais, eles me diziam, sabe, Sandra, a pessoa que consegue ganhar um pouquinho mais, né, de classe média e média alta, ela vai comprar tudo que ela puder para o filho. Ela vai deixar de comprar roupa para ela, qualquer coisa para ela, para comprar alimento para o filho. Mas e um pai que tem lá seus 6, 7 filhos? Ele ganha um salário mínimo e o filho dele tem alergia ao leite. E aí ele ganha na prefeitura os saquinhos de leite ou os alimentos com leite. A criança vai para a escola. Hoje a gente está falando da inclusão social dos alérgicos nas escolas também, mas ainda está caminhando, né? Mas a gente sabe que o alérgico sofre ainda nas escolas. Então, essa é uma fala que dói muito. Quando a gente fala da falta de nutrientes, né, da alergia, infelizmente acaba chegando nas pessoas que infelizmente não têm condições de comprar. Não só de comprar o produto da SOS, de outras empresas, não é isso. Às vezes não tem condições de comprar matéria-prima para fazer. Às vezes não tem forno na casa dela, sabe? As coisas que são mais básicas, não tem uma batedeira, né? Então, é uma coisa que eu espero ainda que o nosso país consiga um dia suprir. Por quê? Porque isso é fazer a inclusão social acontecer. Todas as crianças, quando a gente fala na Constituição Federal, né, direito fundamental, direito à alimentação, direito à saúde. E eu bato muito nessa tecla. Infelizmente, os alérgicos, nem todos os alérgicos eles têm esse direito garantido. Eu espero que a gente consiga um dia. É só um comentário, tá? Tá? É que mesmo a gente sabe que infelizmente hoje é uma questão social, né? Que falta o básico, assim. O que eu costumo falar é que a dieta para alergia alimentar ela não é cara, ela é com os alimentos in natura basicamente. Mas a gente tem que saber que não é todo mundo que tem nem o básico, né? A gente tem um problema social muito grande no país, né? A gente ainda tem essa questão da assistência social, né? A questão dos benefícios, mas que isso não supre, né? Não supre muitas vezes. Que o nosso país tem bastante coisa boa nesse sentido, né? Por exemplo, o SUS, que garante esse acesso universal, mas que eles não são ainda... o acesso não é tão fácil assim, né? Não há uma capacidade de atendimento que consiga suprir o tamanho da nossa população, infelizmente. Liana, a gente tem outra pergunta, que na verdade não é de nenhuma mãe, é minha mesmo. Porque a demanda tem sido bastante na loja de mães que chegam, que têm cortado tudo, até mesmo o trigo. E muitas ficam, gente, o que eu vou comer? Que me cortaram tudo. E uma dúvida que eu tenho é se o trigo, o glúten, na verdade, passa na amamentação. Porque elas chegam tão desesperadas que às vezes eu não tenho um respaldo de falar, olha, porque eu não sou médica, eu não sou nada ainda, né? Mas eu não tenho aquele respaldo de falar, olha, ele não passa, não passa, não passa. E eu tenho essa dúvida, se o glúten passa através da amamentação ou não. Pode passar, né? Porque, na verdade, na teoria, o que a gente aprende? Que quando a gente ingere as proteínas, elas são todas quebradas, né? E a gente só absorve de peptídeos, né? Isso não é verdade, por causa da permeabilidade intestinada, por uma série de fatores ambientais que a gente tem na nossa vida hoje, né? Então, por conta dessa
dessa maior permeabilidade intestinal, pode passar. É uma resposta que a gente não sabe ainda, né? O trigo, ele está entre os 8 alimentos mais alergênicos, mas o que a gente mais vê entre crianças é leite, ovo e soja, né? O trigo, pois, mas assim, não é tão frequente a frequência de alergia alimentar ao trigo. Legal. Gente, a gente vai ter que encerrar. Ai, é uma pena, porque por mim eu ficaria horas conversando, até porque, né, olha que interessante, a gente estava habituado a se encontrar de vez em quando, muito dificilmente, né, num evento, e a gente não parou para pensar que nós poderíamos nos encontrar e conversar online. E é uma delícia poder encontrar vocês, é muito bom, né? E me traz essa sensação gostosa de que o nosso país é um país maravilhoso. A gente está atravessando um momento muito difícil, que é esse momento assustador, não só com o coronavírus, mas também com outras doenças como H1N1, a dengue, né? Algumas de vocês sabem, eu quase perdi meu pai 2 semanas atrás por causa da dengue, e eu falo que é um segundo para a nossa história mudar, né? Driele e Dani também perderam papai para uma doença extremamente cruel que se chama depressão, né? E a gente sabe que o Brasil, o mundo, ele tem aumentado, né, a quantidade de pessoas que também estão adoecendo emocionalmente. Ou seja, nós precisamos dos profissionais que nos ajudem a curar a saúde física, nossa saúde mental, né? E aí fica essa valorização que tem que ser dada mesmo para todas as profissões. Eu quero agradecer muito, Liana, por sua participação, ó, de todo o coração. Espero que a gente consiga fazer outras mesmo, né? Driele e Dani, vocês duas são muito queridas, super simpáticas, né? Muito, muito também. Coração, eu acho que tem que ser assim, porque nós precisamos acolher as mães, né? Que chegam às vezes desesperadas. Eu achei tão bonito quando a Andréia escreveu lá na fanpage que ela chegou chorando na SOS e vocês acolheram ela. Né? Eu acho que esse é um dos propósitos, é poder ouvir, poder abraçar. Agora não pode mais, tá? Mas logo, logo, né? Quando as coisas voltarem ao normal, é, eu acho que esse também é o nosso propósito, né? Pode falar, Li. Não, você fica à vontade. Não, é isso. Pode finalizar. Então, eu queria muito agradecer o convite, né? Eu fiquei muito lisonjeada mesmo pelo fato de só ter passado gente bacana nas tuas lives, gente de, nossa, minhas referências, né? Queria agradecer muito, né? Eu acho que tem muito mais assunto para a gente falar, né? Eu até falei com a Sandra, vou tentar não abordar, que a Rê falou muito, muito bacana sobre toda a parte teórica, foi muito bacana. Mas foi muito bom estar com vocês, né? Eu espero encontrar mais vezes a Dani, né? A gente já se encontrou algumas vezes, conhecer a Adriele. Queria dizer para o pessoal que a gente está passando esse momento difícil, que eu espero muito, muito, muito. Meu desejo é que eu espero que o mundo, daqui a pouquinho, se torne um lugar melhor para a gente viver, não só em relação ao coronavírus, mas em relação às relações humanas, em relação ao coração das pessoas, em relação a muita coisa que vai vir pela frente aí, né? A gente acha que talvez muita coisa mude depois que isso passe, mas é de todo o coração mesmo que eu espero que o mundo se torne um lugar melhor para a gente viver. Além disso, alguns recadinhos, né? Fiquem em casa, usem máscara e defendam o SUS. A gente também quero agradecer, Liana, por estar aqui. Você é uma profissional assim muito elogiada por todos, pela maioria, né, dos nossos clientes, que são seus pacientes e também que não são. E pode ter certeza que sempre pedem uma indicação, a gente indica sempre os melhores profissionais e você está dentro da lista dos nossos melhores profissionais aqui em Roraima, porque quem vive aqui sabe a dificuldade
que a gente tem de encontrar profissionais tão competentes como você, como a doutora Delma, que também está aqui na live, né? Uma doutora Luciana, o doutor Celso também, que é um amor de pessoa, a doutora Janaína, que são muito nossos parceiros também. Então, aqui eu quero deixar aberto de coração mesmo que nós estamos aqui para colaborar com esse mundo que é encantador. Apesar de difícil, o mundo da alergia ele é muito encantador. Ele abre portas, dá oportunidade da gente conhecer pessoas maravilhosas. Agradecer também aos nossos clientes que tiveram aqui na live. Cada cliente para a gente assim, são muito amigos, né? A Natália, por exemplo, a Andrea, são clientes antigas e são clientes que a gente vai levar além da empresa, né? Além da SOS Alergia. Obrigado, Sandra, também pela oportunidade da gente estar dentro desse grupo que é a SOS Alergia, uma empresa que faz um trabalho tão maravilhoso e tão gratificante, porque é gratificante a gente atender uma criança e a criança falar: ai, mamãe, eu quero um chocolate da SOS Alergia porque eu posso comer. Né? Então, assim, é gratificante, a palavra é essa, é gratificante. Muito obrigada mesmo por você se disponibilizar, Liana, de estar aqui com a gente esse tempinho, a Sandra também, e dizer que a gente está aqui para atender todo mundo na medida do possível e que logo, logo nós estaremos todos juntos, podendo nos abraçar, brincar, conversar pessoalmente. Já já o mundo volta ao seu normal. Bom, mais uma vez. Melhor. Melhor. Isso, exatamente. Eu acho que igual não vai ser, né? Não tem como. Mas eu espero que ele seja melhor também. Vou aproveitar para fazer um convite para todos amanhã, dia 1/5, às 19 horas, na fanpage, não, no Instagram do Põe no Rótulo, vai ter uma live da Cecília Cury com a fonoaudióloga Eliane Penachim. Elas vão falar sobre alergia alimentar e os desafios além do rótulo. E é legal, Liana, porque olha só que coisa, né? Como uma coisa casa com a outra. Você falando da importância da alimentação, e a gente é outra coisa que visualizei. Mamães que são muito protetoras ao ponto de querer dar papinha amassadinha, e a criança já estava lá com 1 ano e meio, e ela assim. Então, a dificuldade, porque existe todo um desenvolvimento que as crianças têm e que os profissionais estão aptos para orientar. E às vezes a nossa super proteção, e eu falo isso é para tudo. Por exemplo, eu preciso deixar o meu filho cair no chão, né? E quando ele fizer coisa errada, eu preciso dar uma bronca e falar: olha, na vida você vai cair, você vai machucar, mas aprenda com seus erros para que você se torne mais forte. E sem a gente perceber, a gente tende a super proteger os nossos filhos. E na alimentação, a gente corre o risco de fazer o mesmo. E aí a gente não permite que eles desenvolvam aquilo que é preciso na fase em que eles se encontram. Né? Então, fica o convite para que vocês assistam a live amanhã, né, com uma profissional, outra profissional importante, que é a fonoaudióloga, né? Eu acredito que vai ser muito bom. E na semana que vem, na quinta-feira que vem, a gente vai ter um bate-papo com o Dr. Daniel Strozzi, se eu não estou enganada, o sobrenome dele, de Goiânia. Ele é alergista. E eu conheci ele também nos congressos. Então, assim, eu tenho convidado alguns profissionais que eu conheci ou pela internet ou pessoalmente nos eventos, né? E vocês todas já estão convidadas. Todas as quintas, às 20 horas. A gente até queria fazer mais cedo, tá? Mas as profissionais que a gente tem convidado são da saúde. A Liana mesmo chegou correndo, tomou um banho, né? Total. Foi bem corrido. Então, assim, a maioria pediu para mim para fazer às 20 horas. E algumas mamães me disseram: não, 20 horas é tranquilo, porque eu já dei a janta e eu peço para o pai cuidar. Então, a gente está mantendo todas as quinta-feiras, às 20 horas. Liana, você, a sua amiga, deixa eu lembrar o nome, a médica. Adelma. Isso, vocês estão convidadas para participar com a gente, inclusive na elaboração de perguntas que possam cooperar com respostas importantes. E aí a gente pode até no futuro pensar em marcar uma outra com vocês duas, né? Porque eu gostei muito da participação da sua amiga, tá?
Gente, fica aqui um abraço a todas. Eu peço mais uma vez desculpa, né? Porque a gente acabou atrasando um pouco para começar, atrasando um pouco para acabar. Mas também fico feliz porque as meninas de Boa Vista que estão assistindo têm a diferença de fuso, né? Então aí tá um pouquinho mais cedo, né? Uma horinha. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Se cuidem. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.